Oi pessoal, vamos falar da propriedade da multiplicação. Uma coisa que eu já tinha comentado com vocês, vou lembrar aqui, em vez de eu escrever 5 vezes 3 usando o xizinho, eu vou escrever 5 vezes 3 utilizando ponto, tá? Então o livro ele utiliza o ponto como sinal de multiplicação, a gente vai utilizar ele de agora em diante. Às vezes até vai aparecer o xizinho, mas evitem usar o x, tá? Eu vou falar nesse vídeo das propriedades da multiplicação, já falei da adição, já falei da subtração. A divisão eu nem vou falar porque no nivelamento eu já fiz uma boa revisão dela. Só vou comentar algumas propriedades aqui que eu ainda não comentei com vocês. Mas antes vamos lembrar para que serve, para que geralmente a gente utiliza a multiplicação. Se eu tenho uma soma, por exemplo, 8 mais 8 mais 8, o 8 ele aparece 3 vezes. Então, em vez de eu fazer a soma, eu posso colocar 3 vezes o 8, que dá 24. Filas, várias filas com a mesma quantidade de pessoas. 5 filas com 15 pessoas é 5 vezes 15, que vai dar 75 pessoas ao todo. Ele também é utilizado na área. Base vezes altura, a gente calcula a área. Se eu tenho 12 caixas com 10 livros em cada uma das caixas, em vez de eu fazer 10 mais 10 mais 10 mais 10, é 12 vezes 10, já descobre que tem 120 livros em todas essas caixas. Uma coisa bem legal da multiplicação é quando a gente vai trabalhar com possibilidades, possibilidades de combinações. Quantas combinações a gente pode fazer com determinadas coisas. Por exemplo, se eu tenho 2 tênis, 3 bermudas e 4 camisetas, como é que eu posso combinar essas 3 peças de roupa para sair todo dia com uma roupa diferente? Quantas vezes eu consigo fazer isso? Eu posso pensar, o primeiro dia eu saio com o tênis 1, a bermuda 1 e a camiseta 1. No segundo dia, tênis 1, bermuda 1, camiseta 2. E vou fazendo isso. Para resolver esse problema de combinação, a gente geralmente utiliza duas maneiras. A primeira dela é o que a gente chama na matemática de diagrama em árvore, diagrama de árvore, árvore de possibilidades, que é essa que você está vendo aí, ó. Eu pego um tênis e vou ligando ele com as possibilidades. Então, com esse tênis eu posso sair com essa bermuda ou essa bermuda. E com esse tênis e essa bermuda, por exemplo, eu posso sair com essa camiseta, essa e essa camiseta. E vou fazendo as combinações. Então, conforme eu vou fazendo as combinações, aqui no final eu vou obtendo todas as possibilidades que eu tenho. Então, no fim das contas, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 e ao todo a gente vai ter 24 possibilidades. Um jeito super simples de resolver isso, antes de eu explicar essas coisas, é a gente resolver isso através de uma multiplicação. Eu tenho 3 coisas para analisar. Uma é tênis, a outra é bermuda e a outra é camiseta. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente multiplica todos os elementos. Então, quantos tênis eu tenho? Eu tenho 2 tênis. Quantas bermudas? 3 bermudas. Quantas camisetas? 4 camisetas. Então, o produto de todas essas quantidades vai ser o total de possibilidades que eu tenho. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 dá 24 possibilidades. Então, seja com a árvore de possibilidades, seja com a multiplicação, ou seja listando todos os elementos, que é muito difícil, eu consigo resolver esse tipo de situação, tá? O mais simples é fazer a multiplicação, porque você não tem quase trabalho nenhum, é só uma continha. Agora, a árvore de possibilidades tem que fazer vários trabalhinhos. Listar todos os elementos, grande chance de você esquecer um ou outro. Então, melhor é partir para a multiplicação. Outro exemplo que eu vou deixar para vocês pensarem. Pensem em quantas possibilidades você tem para combinar os seus uniformes. Pensa lá em todos os uniformes que você tem do CMC. Pensa lá, você põe a boina, põe a camiseta de educação física, põe a calça caqui, põe a coturno e vai combinando todas. Quantas combinações você consegue fazer com o teu uniforme? Na live a gente resolve isso, tá? Beleza, vamos aqui para as propriedades, enfim, falar delas. Basicamente são 4 aqui que a gente vai conversar. A primeira delas é a mais conhecida de todas,
A comutativa, ela não é conhecida por esse nome, ela é conhecida por uma frase. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu fizer 5 vezes 3, fator são os números que estão na multiplicação e produto é o resultado da conta. Então, se eu alterar os fatores, em vez de fazer 5 vezes 3, fazer 3 vezes 5, de qualquer forma vai dar 15 nas duas. Tá? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Essa é a propriedade comutativa. A associativa, ela me diz que se eu tiver uma expressão de multiplicação, com várias multiplicações, e eu fizer, por exemplo, essa primeiro e depois vezes 4, tanto faz se eu fizer essa primeiro e depois vezes 2. Não existe ordem para fazer a multiplicação. Eu até resolvi aqui naquele exemplo das possibilidades fora de ordem. Tá? Vai ser o que é mais conveniente para você. Aqui daria 6 vezes 4, que dá 24. E aqui 3 vezes 4, que dá 12. Vezes 2, vai dar 24 também. Então, tanto faz. Na adição e na multiplicação, você pode resolver aleatoriamente qualquer um deles, se não tiver outra operação no meio. O elemento neutro você já conhece, é aquele que você faz a operação e não acontece nada com o valor inicial que você tinha. Então, no caso, 5 vezes 1 vai dar 5, 10 vezes 1 vai dar 10, 7 vezes 1 vai dar 7. O 1 é o elemento neutro da multiplicação e também da divisão. Beleza, e a principal de todas, a que eu acho mais importante, é a propriedade distributiva. Ela consiste em você distribuir a sua multiplicação. Se você tivesse essa expressão aqui, que é uma expressão simples, você faria lá primeiro parênteses, 20 mais 3, que dá 23, e 8 vezes 23. Mas como é que eu faço 8 vezes 23 de cabeça? Bom, eu posso fazer 8 vezes 20, que dá 160. 8 vezes 20, que dá 160. E fazer 8 vezes 3, que dá 24. E somar os dois, 184. Beleza, esse é um jeito de fazer de cabeça. O que eu acabei fazendo de cabeça? Eu fiz a propriedade distributiva. Eu tinha essa multiplicação vezes uma soma. Então, eu posso primeiro fazer 8 vezes 20 e depois fazer 8 vezes 3. E depois somar os dois. Então, essa propriedade distributiva geraria essa conta aqui. Ó, 8 vezes 20 mais 8 vezes 3. 8 vezes 20 é 160. 8 vezes 3 é 24, que dá 184. Se eu fizesse 8 vezes 23, do jeito tradicional, daria 184 também. Então, a propriedade distributiva, ela é muito utilizada quando nós fazemos o cálculo mental. E é isso que eu sempre digo para os alunos. Faça cálculo mental. Mas o cálculo mental não é você imaginar que está fazendo a conta com aquele algoritmo tradicional. É você repartir ela de alguma forma que facilite os cálculos para você. Então, essa conta aqui, ela seria um 8 vezes 23, que você faria aleatoriamente de cabeça. Então, em vez de você fazer 8 vezes 23, você usa a propriedade distributiva. Tá? Outra propriedade distributiva aqui. Essa seria a conta 9 vezes 4. 7 menos 3 dá 4, né? 9 vezes 4, todo mundo sabe que dá 36. Eu coloquei um exemplo bem simples só para mostrar a propriedade, tá? A gente geralmente utiliza ela quando são contas mais complexas. Mas aqui é para vocês entenderem. Então, em vez de eu fazer 9 vezes 4, eu poderia fazer 9 vezes 7 e depois 9 vezes 3. E subtrair um do outro. 9 vezes 7 menos 9 vezes 3. Ela é distributiva porque você distribui o produto, distribui a conta. Tá? Então, em vez de fazer a multiplicação por final, você já faz no começo. 9 vezes 7 dá 63. 9 vezes 3 dá 27. E se você pegar 63 e tirar 27, faz as contas aí, vai dar 36. Tem que dar a mesma coisa. Tá? Outro exemplo. Se eu quisesse resolver a conta 9 vezes 36.
Eu vou resolver ela utilizando a propriedade distributiva de duas formas. O que eu poderia fazer? Bom, eu faço 9 vezes 30 primeiro e depois 9 vezes 6. E somo. Esse é um jeito. Mas eu também poderia fazer 9 vezes 40 e depois 9 vezes 4. E daí eu subtraio. 40 menos 4 dá 36, 30 mais 6 dá 36. Dos dois jeitos eu consigo resolver. E essa que é a ideia, para vocês fazerem o cálculo mental. Vamos fazer a distributiva aqui para ver? Primeiro vezes esse, depois vezes esse. E aqui vai ser a mesma coisa. Vezes 40, depois vezes 4. Só tem que lembrar qual é a operação que você está trabalhando. Aqui é uma adição e aqui é uma subtração. 9 vezes 30 mais 9 vezes 6. Aqui seria 9 vezes 40 menos 9 vezes 4. E é claro que se você faz um cálculo mental, você não precisa ficar anotando tudo isso. Você já faz a conta de cabeça e anota, se for preciso, o resultado parcial de cada uma. Por exemplo, 9 vezes 3 dá 27. Então, 9 vezes 30 vai dar 270. Mais 9 vezes 6 dá 54. Quando você soma tudo isso daqui, vai dar 324. Beleza? Então, esse é um jeito. Agora vamos fazer usando a distributiva, só que com subtração. 9 vezes 4 é 36, 9 vezes 40 é 360. 9 vezes 4 é 36. Quando eu tenho 360 e tiro 36, a gente vai chegar em 324. Tem que dar a mesma coisa, porque é a mesma conta. Então, sempre que você puder, evite ficar fazendo continha lá. 36 vezes 9. Faz logo, tenta fazer de cabeça. No começo vai ser um pouco mais complicado, você vai demorar um pouco mais, mas futuramente você vai ver que vai melhorar bastante seu raciocínio, você vai ficar bem melhor em matemática. Beleza, é isso para essa aula aqui de propriedades da multiplicação. Agora só falta a gente praticar.